Vamos nessa, meus queridos. Dentro aqui da parte de conjuntos numéricos, eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo alguns problemas, né? Algumas situações que podem virar problemas, né? Se virem a ser situações problema na prova de vocês envolvendo aí conjuntos numéricos. Então, a gente vai ver aqui algumas propriedades sobre soma, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Sobre soma, é bom que vocês saibam que a soma de naturais é sempre natural, que a soma de inteiros é sempre inteiro, que a soma de racionais é sempre racional, que a soma de reais é sempre real, mas que a soma de irracionais nem sempre vai ser um irracional. Isso aqui é um tipo de... Esse vídeo que está aqui é daqueles vídeos que, quando tiver, né, o material dele, quando estiver chegando perto da prova, é bom você dar uma relida, certo? Porque a gente tem, dentro da parte de conjuntos numéricos, a gente tem um número muito grande de questões teóricas. E às vezes o que os examinadores vão cobrar tem a ver justamente com essas propriedades que estão garantidas aqui. Todas elas são demonstráveis, certo? A gente traz aqui para vocês os resultados. Então, sobre soma, o que vocês têm que saber? Que a soma de dois naturais sempre vai dar um natural. Então, isso aqui eu vou te dar exemplos pontuais, não é assim que a gente demonstra matematicamente, tá bom? Mas eu vou te clarear a ideia com exemplos pontuais. 2 mais 3, 2 é natural, 3 é natural. Somando um natural com o outro natural, eu gero um outro número que também é o quê? Natural. Soma de dois inteiros vai ser sempre um número inteiro. Se eu somar, por exemplo, menos 5 com mais 10, menos 5 é um número inteiro. 10 é um número inteiro positivo. Menos 5 com mais 10 vai dar quanto? Vai dar mais 5. 5 também é um número inteiro. 5 também é um número que pertence ao conjunto dos inteiros, conjunto Z. Então, a propriedade da soma, ela é garantida para todos os conjuntos, e aí é o que está. Ela é garantida para todos os conjuntos, exceto qual? Exceto os irracionais. Então, isso aqui, que quando estiver chegando mais próximo realmente da sua prova, vale a pena você dar aquela lida por desencargo de consciência. Lembrar que para a soma, a gente só não garante que a soma de dois irracionais sempre vai ser um irracional. Na matemática, entendam isso, esse raciocínio ele é muito importante. Na matemática, para eu provar que isso aqui está certo, não é do jeito que eu fiz te dando um exemplo. Ah, eu te dei um exemplo, provei que aquilo ali é verdadeiro. Não, a gente tem que fazer uma demonstração matemática. Algo que eu não estou me propondo a fazer com vocês aqui. Perfeito? Agora, como que a gente mostra que uma afirmação ela está errada? A gente pode usar o que a gente chama de um contra-exemplo. Então aqui, quando ele fala que a soma de números irracionais nem sempre vai ser um irracional, o que está sendo colocado aqui então é que não necessariamente eu tenho que somar um irracional com o outro irracional que eu vou gerar um irracional. E aí eu vou te dar um exemplo. Se a gente pegar esse número que está aqui, por exemplo, ó, se eu pegar com vocês isso daqui, ó, raiz de 7 mais 9. Raiz de 7 mais 9 e menos raiz de 7 mais 9. Por que eu tenho certeza que isso aqui é um número irracional? Vamos lá. Devagar, pecinha por pecinha, tijolinho por tijolinho, para a gente construir a nossa base. Tá vendo esse número aqui? Olha, raiz de 7 mais 9. Isso aqui é um número. Raiz de 7 somado com 9. Só que com certeza é um número irracional. Por quê? Porque a raiz de 7, ela não é exata. Você nem precisa saber quanto é. Mas a raiz de 7 ela não é exata. Então, quando a raiz não é exata, o que eu te falei no bloco anterior? Que quando a raiz não é exata, que aquele número então vai ter infinitas casas decimais, perfeito? E que não vai ser periódico. Foi uma garantia que eu te dei. Então, a raiz de 7 é um número irracional. Se eu somar esse número que é irracional com 9, eu vou continuar tendo um número irracional. Então, olha, esse número aqui, quando eu pegar a raiz de 7 e somar com 9, essa soma é um número irracional. É um número que depois da vírgula não vai ter repetição, certo? Não vai ter período, não vai ser infinito e não vai ter repetição. Então, esse número é irracional, bem como esse número é irracional. Então, esse aqui é um número irracional e esse aqui também é um número irracional. Só que se eu for somar esses dois números, eu não vou gerar um número irracional. É essa propriedade que a gente não garante para os irracionais.
para todos os outros conjuntos, a gente garante. Se eu somar natural com natural, vai ter que dar um natural. Se eu somar inteiro com inteiro, tem que dar um número que vai cair dentro do conjunto dos números inteiros. Se eu pegar um racional e somar com outro racional, obrigatoriamente, essa soma vai ter que dar um número que está dentro dos racionais. Se eu somar um real com um real, vai dar R$2. Calma. A quinta série que habita em mim, né, resiste bravamente. Se eu somar um número real com outro número real, vai ter que dar o quê? Um terceiro número real. Agora, dentro dos irracionais, essa propriedade ela não se confirma. Por quê? Porque esse aqui é um irracional. Se eu somar com esse cara que também é irracional, quando eu somar esse número com esse, isso aqui vai dar quanto? Ó? Quando eu somar esses dois aqui, ó, o que ia acontecer? Tá vendo aqui? Ó? Deixa eu jogar para cá. Ia ficar assim, ó, raiz de 7 mais 9 menos raiz de 7 mais 9. O que vai acontecer aqui? Ó? Essa raiz de 7 ia cancelar com essa raiz de 7. Tá vendo aqui? Ó? Essa raiz de 7 cancela com essa raiz de 7. E aí, 9 mais 9 acaba dando quanto? 9 mais 9 acaba dando 18. Então, o que aconteceu aqui? Olha, eu somei dois irracionais, mas a soma não foi um número irracional, porque o 18 não é irracional. O 18 entra dentro dos racionais. Por quê? Porque o 18 pode ser escrito como fração. Então, o que é legal você saber? Ter esse resultado pronto, porque tem muitas questões de prova em que os caras vão te cobrar isso. Você não vai nem ter que criar o contra-exemplo. É só você já saber. Quando eu falar de soma, a soma só não vale para quem? A soma só não vale para os irracionais. Quando eu digo que a soma só não vale para os irracionais, só não vale isso. Ó. Se eu somar irracional com irracional, vai dar irracional? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Tem aqui um contra-exemplo. É um exemplo que eu uso para ir contra aquilo que está sendo proposto, certo? Então, somar irracional com irracional vai dar irracional? Não necessariamente. Por quê? Tem aqui um contra-exemplo. Olha, eu somei dois irracionais, juntei esses dois irracionais e o resultado foi natural, tá bom? Então, para a soma, você vai guardar isso aqui para mim, tá bom? Outro resultado, isso aqui, gente, nossa, isso aqui é tão importante. É simples, mas isso aqui é tão importante, que é a questão das somas, né? De pares com ímpares. Quando eu somar dois pares, o que que dá? Quando eu somar dois ímpares, o que que dá? Quando eu somar um ímpar com um par, o que que dá? Então isso daqui, né, isso aqui a gente vê, às vezes é importante até em questões de outros assuntos. Tá? Então isso aqui realmente é básico na matemática. Também tudo demonstrável, mas aqui eu vou pegar só os resultados. Sempre que eu somar dois números pares, sempre que eu somar ou subtrair, né, porque aí todos aqui estão com mais ou menos. Sempre que eu somar ou subtrair dois números que sejam pares, o resultado tem que obrigatoriamente ser o quê? Tem que obrigatoriamente ser um número par. Ah, professor, mas isso é óbvio. Então pronto. Então o óbvio está aqui explicitado. E se para você não estava assim tão óbvio, que a partir de agora passe a ser. Sempre que eu somar dois números pares, a soma desses dois números pares tem que me dar um número par. Se eu somar dois números ímpares, ah, professor, eu fiz de cabeça, 5 mais 7, deu 12, deu um número par. É sempre, sempre. Que aí você está usando casos pontuais. O que eu estou te dando é a garantia de que sempre que você for somar ímpar com ímpar ou subtrair dois ímpares, o resultado vai ter que ser o quê? Vai ter que ser par. Sempre que eu somar um ímpar com um par vai ter que dar o quê? Vai ter que dar um número ímpar, tá bom? Então, ó, possibilidades para termos resultados pares. Ou eu somo dois pares, ou eu somo dois ímpares. Possibilidade para dar um ímpar. Tem que ser um ímpar com par, ou claro, né, gente? Porque aqui, como é comutativo, um par com ímpar. Tranquilo? O ímpar mais ou menos par, ímpar mais ou menos par, vai ter que dar um número ímpar. Tranquilo? Maravilha. Olha aqui a da subtração. A subtração, vocês vão perceber que ela vai ser válida para quais operações? A subtração vai ser válida para os inteiros, para os racionais e para os reais. Para os naturais,
E para os irracionais, a propriedade da subtração ela não é garantida. Que propriedade da subtração? Subtrair 2 inteiros. Se eu subtrair 2 inteiros, o resultado é um número inteiro. Isso é uma regra. Isso pode cair como questão teórica. Só que aí na hora da prova, você pode fazer alguns testes e às vezes ficar na dúvida do seguinte, poxa, esses resultados que eu testei deram certo, mas será que tem algum resultado que eu não estou testando aqui? Então isso eu estou te dando garantia. Subtração de 2 números inteiros, subtração de números inteiros tem que necessariamente gerar um número inteiro. Subtração de racionais. Subtração de racionais, que são aqueles números que podem ser escritos como fração, sempre que eu subtrair 2 racionais, o resultado tem que ser um número. Vai ser racional. Não tem como eu fazer a subtração de 2 racionais e gerar um número que seja, por exemplo, irracional. Certo? Que eu estou querendo dizer isso. Se eu fizer a subtração de 2 racionais, tem que dar um número racional. Subtração de 2 reais, subtração de 2 números reais, a subtração de 2 números reais tem que ser sempre o quê? Um número real. Essa propriedade ela não se garante nos naturais, e eu nem preciso ir muito longe. Se a gente trabalhar, por exemplo, com a subtração, eu vou subtrair 2 naturais. Quais naturais? O 10 e o 50. Que conta que você vai fazer? 10 menos 50. 10 é um natural. 50 também é um natural. 10 é natural, certo? É um inteiro positivo. 50 também é um natural. Também é um inteiro positivo. Agora, quando eu faço 10 menos 50, não necessariamente dá um natural, porque 10 menos 50 dá menos 40. Menos 40 não está dentro do conjunto dos naturais. Mas se você fizesse 50 menos 10, estaria. Não, tudo bem. Mas aí é o que a gente usa como contra-exemplo. Eu preciso de um exemplo. É porque eu juntei o contra com o exemplo. Aí saiu o exemplo. Eu preciso de um exemplo para ir contra. Tranquilo? Eu preciso de um exemplo para ir contra. Essa ideia, ela é muito importante do ponto de vista lógico-matemático. A diferença entre 2 naturais tem que me dar um natural? Não necessariamente. Me dê um contra-exemplo. 10 é natural, 50 é natural, e a diferença entre 10 e 50 não pertence aos naturais. 10 menos 50 dá menos 40. Menos 40 não pertence ao conjunto dos números naturais, tá bom? E a diferença entre 2 irracionais, posso seguir uma linha semelhante à da que eu fiz com vocês agora há pouco. Se eu colocar aqui para vocês, por exemplo, o número π mais 2, o número π somado com 2. O número π somado com 2 é um número irracional, que o número π eu já te falei, que é irracional. Se eu pegar o irracional e somar com 2, vai dar um número irracional. Agora, se eu fizer esse número, isso aqui é um número irracional, tá bom? Como π vale 3,14, ela vai quebrada, π mais 2 daria 5,14, ela vai quebrada. Então, se eu fizer π mais 2 menos π, se eu fizer π mais 2 menos π, eu estou pegando esse número que é irracional e estou subtraindo dele também um número irracional. Se eu fizer π mais 2 menos π, não vai dar um número irracional, certo? Tá aqui, A gente ia cancelar o π com menos π, ia dar um número natural. Então, isso é para já te deixar o resultado pronto e a certeza. Se o seu enunciado dizer o seguinte, a diferença entre 2 irracionais é um número irracional. Você já sabe que não. A diferença entre 2 irracionais pode me dar, por exemplo, um número natural. Tranquilo? Próximo. Multiplicação. A multiplicação ela vai ser válida para quê? Para naturais, para inteiros, para racionais e para reais. A multiplicação não é válida para irracionais. Tranquilo? A multiplicação ela só não vai valer para os irracionais. Se eu multiplicar 2 irracionais entre si, eu vou ter necessariamente um número irracional? Não, porque se eu multiplicar, por exemplo, raiz de 2 pela raiz de 2. Se eu multiplicar raiz de 2 por raiz de 2. Raiz de 2, se eu for multiplicar por raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4.
E a raiz de 4 dá quanto? Dá 2. Então, ó, eu multipliquei, reparem, eu multipliquei 2 irracionais. A raiz de 2, ela é irracional, porque o 2 não tem uma raiz exata. Então, a raiz de 2 é um número que tem infinitas casas decimais, é um número que você não consegue nenhum período de repetição depois da vírgula, certo? Então, ó, a raiz de 2, ela é irracional. Multipliquei ela por ela mesma. Então, eu multipliquei dois números que eram irracionais. Só que a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2, que não é um irracional. Então, a multiplicação de irracionais não necessariamente gera um irracional. A multiplicação de dois naturais tem que gerar um natural. Sempre que você multiplicar dois naturais entre si, você obterá um natural. Sempre que você multiplicar dois inteiros entre si, você irá gerar um número inteiro. Sempre que você multiplicar dois racionais entre si, você vai encontrar um número racional. Sempre que você multiplicar dois reais entre si, você vai encontrar um número real. Agora, multiplicar dois irracionais entre si, eu tenho que necessariamente encontrar um irracional? Aí não, tá bom? Aqui tem um contra-exemplo. Esses dois são irracionais, mas esse que está aqui não é. Então, a multiplicação, ela não necessariamente a multiplicação de dois irracionais tem que gerar um irracional, tá bom? E por fim, a divisão. A divisão, ela só vai ser válida para os racionais e para os reais, tá bom? Porque a divisão, realmente, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Quando a gente fala da divisão, se eu for falar, por exemplo, da divisão nos naturais, ó, 3 é um natural, 8 é um natural, mas se eu for dividir 3 por 8, o resultado não será um número natural. Então, a divisão de dois números naturais não necessariamente tem que gerar um número natural, certo? A mesma coisa acontece quando a gente tem os números inteiros. Se eu pegar, por exemplo, menos 12 e for dividir por menos 10. Menos 12 é um número inteiro, menos 10 é um número inteiro. Só que menos 12 e menos 10, menos 12 dividido por menos 10 não dá um número inteiro. Perfeito? A divisão, então, a gente só consegue para os racionais e para os reais. Quando a gente fala, por exemplo, então, ó, naturais não vale, inteiros não vale, racionais vale. Para os irracionais, será que a divisão de dois irracionais tem que gerar necessariamente um número irracional? Não. Se eu pegar, ó, raiz de 12, a raiz de 12, por exemplo, é um número irracional. Aliás, deixa eu pegar outro aqui, ó. Deixa eu pegar um para ficar legal. Vamos pegar aqui, ó, a raiz de 1000 e a raiz de 10. A raiz de 1000, você não consegue chegar a um valor exato para ela. Perfeito? 1000 não é um número que tem uma raiz exata. Então, raiz de 1000, pelo fato do 1000 não ter uma raiz exata, o 1000 é um número irracional. Então, o resultado aqui para a raiz de 1000, se você fosse numa calculadora, numa planilha de Excel, seja lá o que for, o resultado para a raiz de 1000, você ia ver que era um número, teria infinitas casas decimais, depois da vírgula, e que não teria nenhum padrão de repetição. Então, 1000 é um número irracional. 10, mesma pegada, é um número irracional. Então, o que eu estou te perguntando é o seguinte, quando eu dividir dois irracionais, eu tenho que encontrar um número irracional? Aí não. Por quê? Por propriedades de radicais, quando a gente divide a raiz de 1000 pela raiz de 10, isso aqui acaba ficando igual a raiz de 1000 sobre 10. Raiz de 1000 sobre 10. Tá vendo aqui, ó? A raiz de 1000 sobre 10 é a raiz de 100. E a raiz de 100 dá quanto? A raiz de 100 dá 10. Ok? Então, ó, 1000 é um número irracional. 10 é um número irracional. Eu dividi esses dois números que são irracionais, só que ao dividir esses dois números irracionais, eu gerei um número que é o quê? Um número que é natural. Por quê? Dividir a raiz de 1000 pela raiz de 10 é a mesma coisa que chegar à raiz de 100. E a raiz de 100 dá quanto? A raiz de 100 dá 10. Então, esse 10 é um número natural.
Então, repare, eu dividi dois irracionais, e o resultado que obtivemos foi o quê? Foi um número natural, tá bom? Então, em resumo, para as operações, lembrar que a adição ela só não é válida para quem? Para os irracionais. Se eu somar dois irracionais, eu tenho que encontrar um irracional? Não necessariamente. Então, para a adição, irracional não vai valer. Na verdade, para nenhuma das 4 operações a gente vai conseguir garantir para os irracionais, certo? A diferença, ela não é válida para os irracionais, mas ela também não vai ser válida para os naturais. Os naturais nem é assim tão complexo você... Poxa, mas aí para os naturais você consegue criar rapidinho, igual eu fiz. 10 menos 50. Peguei dois naturais, mas a diferença não foi um natural, tá? Para os irracionais, é que é mais difícil, às vezes, vocês vislumbrarem alguns casos, então por isso que a gente já deixa como regra, certo? Subtração, se eu subtrair dois irracionais, vai sempre dar um irracional? Você pode até criar um exemplo na hora, mas eu já estou te dando isso como uma garantia. Não, já está garantido. Se eu subtrair dois irracionais, tem que dar um irracional? Não, não necessariamente. Multiplicação, a multiplicação ela só não dá certo, ou ela só não é garantida justamente para quem? Para os irracionais. Se eu multiplicar dois irracionais, eu vou ter que encontrar um irracional? Não necessariamente, tá bom? E a divisão? A divisão, aí tomem cuidado, que a divisão já é o contrário, né? Ela já vale muito pouco, ela vale só para os racionais e para os reais. Ela não vale para os naturais, não vale para os inteiros e não vale também para os irracionais, tá bom? Muito bem, pessoal, vou fechar com vocês esse vídeo por aqui. Vídeo, então, que serve, igual eu falei, esse vídeo que está aqui, ou as informações desse vídeo, é bem legal que vocês, quando já estiverem chegando perto da prova, vocês deem uma lida nessas garantias, certo? Porque isso às vezes vira questão de prova teórica. E aí na hora da prova, para você não ter que ficar criando contra-exemplo, nada do tipo, você só já tem as garantias, certo? O que vale para soma, para subtração, multiplicação e divisão, ou mais especificamente o que não vale para soma, para subtração, para multiplicação e para divisão. Perfeito? Um forte abraço, tudo de bom, valeu!